Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio Parabolando Podcast. Alfredo, uau. Semana passada, no episódio passado, nós falamos sobre o cavalo vermelho, uma grande espada, né? E morte, guerra. E, Alfredo, as pessoas estão falando assim, nós temos que nos unir para o mundo melhorar, mas aqui, do jeito que a gente está vendo aqui, a coisa está piorando aqui, né, Alfredo? Com certeza, com certeza. E olha, não é questão de ser pessimista ou otimista, a questão não é essa, a questão é o que está escrito. E a gente está aqui para falar, né, o que está escrito, tá bom? Agora, você está preocupado com isso aqui? Eu tenho uma solução para te falar em relação à preocupação. Não se preocupe, tá? Porque aquele que está em Cristo Jesus, né, que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, com certeza, isso aqui é apenas uma informação para você. Então não fique preocupado, fique tranquilo, mas nós precisamos saber, né, a história, como é que ela ocorre, né? Tá bom? Então, nesse nosso hoje é a abertura do terceiro selo. É um livro, mas um livro só que tem 7 selos, e hoje é a abertura do terceiro selo. Amém, Alfredo? Amém. Então estamos juntos aí mais uma vez. Episódio segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui nos Estados Unidos, e 9 horas ao horário do Brasil. Estamos aí no Facebook, Instagram, estamos aí também no Facebook, radioweb.com. Não deixe de compartilhar. Se tiver dúvida, escreve lá no comentário. Olha, eu não concordo com isso, eu tenho outra ideia disso, escreve lá, tá bom? E hoje nós estamos aí, quem vale mais? Nós estamos falando de balança, que fala de muita coisa interessante aqui. Aqui fala de alimento, balança, peso, valor, né? E aí, Alfredo, explica para nós esse terceiro selo aí, okay. Me fala aí. Ok, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui ao que nós falamos no outro episódio. Nós já vimos 2 selos sendo abertos. Sim. E nesses selos animais, cavalos, exato, representando cada uma coisa, não é? E nós vimos a semana passada também, no episódio passado, nós vimos a guerra, quando o anticristo quebra o tratado de paz, se senta no trono, no templo de Deus. Mas nós nos perguntamos uma coisa que nós temos que voltar um pouquinho só para ficar bem esclarecido. Que templo? Uau! Que templo de Deus, não é? Há várias interpretações para isso. Agora veja uma coisa, irmãos. Alguns interpretam como templo de Deus, como Satanás tomando o templo de Deus, Satanás tomando a igreja. Agora, por que alguns interpretam desta maneira, não é? Por que alguns interpretam de várias maneiras diferentes? O que nós temos que entender é uma coisa, são cumprimentos de profecia, elas vão se cumprindo durante um tempo e elas se cumprem de verdade. É verdade. Então, por exemplo, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos que a igreja já teve, a reforma protestante foi baseada em Santo Agostinho. Mas ele não tinha o material em mãos da profecia cumprida. Então, quando ele olha, Santo Agostinho, século IV, século V ali, depois de Cristo, quando ele olha a estado de Israel, de Jerusalém, e ele vê isso aqui, ele diz, bom, Israel acabou. E o que acabou para Israel, agora, as profecias que estavam determinadas para Israel, que não se cumpriu em Israel, passa a ser para a igreja. Essa é a interpretação de Santo Agostinho. Porque era impossível que Israel voltasse a ser nação novamente. Okay? Era impossível. A olhos humanos, impossível. Porque os turcos tomaram conta, os otomanos tomaram conta, a igreja foi lá e tomou, os papas fizeram várias cruzadas, a cruzada para tomar Jerusalém da mão dos árabes, da mão dos muçulmanos. O reino inglês também. O reino inglês. Inclusive, uma coisa interessante, o general inglês, em 1917, sim, olha, 1917, quando ele conquista e põe de vez os turcos para fora de lá, sim, ele chega lá montado num cavalo branco. Sim. Sabe o que ele faz? Oh. Ele desce do cavalo e entra andando, porque ele sabia que
Ele conhecia a Bíblia, mas ele sabia que não era suposto ele entrar com um cavalo branco lá em Jerusalém. Não era ele. Uau, hein? Olha que coisa. Rapaz. Como é que Deus coloca isso na cabeça do camarada? Não é? Isso é porque Deus domina tudo. Tudo. Né? Então o que acontece? Jerusalém, Israel se torna nação de novo. Em 1948. Não é? Ela se torna nação. Aí os intérpretes olham e falam, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui. As profecias não passaram para a igreja. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que é de Israel é de Israel. O que é de igreja é da igreja. Não é? E aí quando fala de templo, então não pode estar falando da igreja. É o templo, mas lá aonde era o templo está a Mesquita de Omar. Uhum. Está lá. E tem se feito muitas especulações, muitas pesquisas que dizem que o antigo templo poderia estar em um lugar não ali exatamente, mas um pouco, porque ali era a fortaleza de Antônia, né, que o Império Romano colocou ali, e ali o templo pode estar nesse lugar aqui. Então estão especulando para levantar o terceiro templo. Então, quando se fala de templo, é o templo de Jerusalém. Okay. Por isso que nós interpretamos literalmente. Então, quando você olha uma situação e você diz, não, isso aqui é impossível, então pode se interpretar simbolicamente, trazendo o quê? Trazendo a igreja para aquilo. Mas agora Israel volta a ser nação. Então, quando o anticristo, quando nós vimos no episódio passado, o anticristo senta no templo, ele faz cessar o sacrifício, mas que sacrifício? Muitos interpretam o sacrifício como faz cessar o culto religioso. Sim. Porque as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja. Então nunca ninguém vai conseguir extinguir o culto religioso. Uhum. Não tem como. Mas o culto judeu pode extinguir. Okay. Então, para que isso aconteça, o templo se levantará de novo. Vocês vão reconstruir um novo templo. O anticristo vai reconstruir o templo para Israel. E é aí que ele consegue a paz. Ele reconstrói o templo, ele faz um tratado de 7 anos, o sacrifício volta, não é? Inclusive, há indícios de que já estão se treinando os sacerdotes para sacrificar de novo, né? Para quando se construir o templo. Então, todas essas coisas estão acontecendo, não é? Então, esse reino de paz e tal, mas nós vimos ali que a primeira coisa que acontece depois que ele quebra desse tratado de paz, e a quebra do tratado de paz começa guerras. Sim. Não é? Começa a mortalidade. E depois disso, o que a guerra traz? Exatamente, traz isso aqui. Né? Depois que vem a guerra, ela traz o que nós vamos ver aqui no terceiro selo. Uhum. Ok? Sim. Então, hoje nós estamos aqui no capítulo 6, no versículo 5 do livro de Apocalipse, onde diz assim, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Pai, olhei e vi um cavalo preto. Não é? Um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário. Uau, gente. E 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Uau. Ok. E aí? Coisas interessantes acontecendo aqui, né? Mãe. Então você veja que nós vemos, irmãos, que com o desenvolver da agricultura, com o desenvolver de todas as coisas que acontecem hoje, hoje eu nunca tive a oportunidade de ver uma plantação. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma plantação grande, porque eu nasci ali na periferia de São Paulo e nunca fui por o interior para ver plantações enormes, como no Mato Grosso. Quem vai para o Mato Grosso diz que vê coisas assim. Plantação de algodão, quando o algodão começa a florear, que ele começa a abrir, que é branco, né? Que ele começa a abrir, né? Que ele começa a madurar, essa é a palavra, né? Não é florar. Florar é, né? Quando ele começa a madurar, você olha, o que é isso? Chapadão do Sul, o nome da cidade, lá em Mato Grosso. Sabe, Mato Grosso. Gente, você olha aquilo assim, aquela brancura. Enfim. É coisa linda. É bonito. E você veja que isso era inimaginável. Sim.
no tempo de Cristo, uma plantação dessa. O Brasil quebra, todo ano vai quebrando recordes e recordes de grãos plantados, né? Mas aqui nos Estados Unidos, grãos plantados. Então, na nossa mente, quando se fala de fome, nessa época aqui, era mais comum. Porque não existiam essas técnicas de plantação. Então, por exemplo, havia uma seca em determinado lugar. Várias partes, Eliseu passou por isso. Por isso, vários, né? Eram a agricultura familiar, né? Agricultura de subsistência. De subsistência. Havia o dono da vinha, como nós lemos muito nos evangelhos. Eles não tinham maquinários como se tem hoje. Eu estava vendo na TV, esses tempos atrás, uma máquina de colher. Aquilo é um monstro. Nossa, que isso. Quanto de grão não colhe uma máquina daquela? E quanto de grão não planta uma máquina daquela? Pivô central no Goiás, rapaz. Ele tá aqui, o pivô central, assim, ele vai fazendo a volta, tá? Ele vai fazendo a volta assim, vai irrigando tudo. É coisa linda, maravilhosa. É uma tecnologia muito avançada, né? Então, quando nós olhamos para o mundo hoje, nós dissemos assim, fome no mundo inteiro é muito difícil. Mas... Porque a agricultura está avançando muito. Porém... Tá aqui, ó. Aqui ele diz assim, uma balança. Esse cavalo preto, né, o seu cavaleiro, aquele que estava montado, tinha uma balança. A balança era realmente desse tipo, aquela balança que se segura. Viu aquela balança quando você comprava peixe no Brasil? Passava-se a perua do peixe, ele pegava a balança aqui, colocava ali e ficava assim. Tem aqui, né? Uma balança e ficava bem pesado, 2 quilos bem pesado, né? Ok. Essa balança na mão que ele tinha, esse tipo de balança se pesava produtos muito caros. Eram pesados nessas balanças nesse tempo, né? E ele viu esse cavaleiro, nesse cavalo preto, com essa balança na mão, e ele estava dizendo uma coisa. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia. Olha só. Essa voz veio do meio dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Essa voz dizia o seguinte... Uma medida de trigo por 1 denário. Uau! 1 denário é 1 dia de serviço. 1 dia de trabalho para se comprar uma medida, um punhado de trigo. Então, o que está dizendo aqui? Carestia. Para quem não tem dinheiro para comprar trigo, o outro cereal mais barato, que é a cevada, fala 3 medidas de cevada por 1 dia de trabalho. Uau. Né? Então haverá fome, porque a guerra traz fome. Nós vemos que esta guerra que está acontecendo nesse momento que nós estamos aqui gravando este programa, está havendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia, já estavam falando provavelmente na falta de trigo. Porque um dos maiores produtores mundiais de trigo é a Ucrânia. É a Ucrânia. Então você vê, uma guerra num país pode afetar a produção de trigo no mundo. Não é? Então aqui está falando sobre isso, sobre carestia, falta de alimento. Falta de alimento. Me lembro do filme, do livro de Eli, né, que é do Denzel Washington, tá? Quando ele pega o dinheiro, tá? Que ele conseguiu com algumas coisas que ele tinha, e ele foi comprar água. Para quem já assistiu o filme sabe, ele foi comprar água, o cara fala, tá, que me dá o dinheiro, a pessoa dá o dinheiro para ele, ó, essa água que nós temos aqui, ó, né? Tá aqui, ó. É uma bênção. É uma bênção, é uma riqueza. Então aí ele dá o dinheiro para a pessoa, dá um cantil, né, que é um negocinho de botar água assim, leva, e a mulher vai lá, né, dentro onde que fica lá um tonel de água, entrega, tá aqui, tá o dinheiro aqui. Aí ele pega, enche aquele tonelzinho e volta. Estamos falando de o que aqui? De coisa de valor, né? 1 dia de trabalho. Uma medida de trigo. Uma medida de trigo. Caristia. Então, essa matança, ela traz caristia. Sim. Os homens vão estar se matando. E há um outro problema que nós não percebemos. E que na introdução do outro selo, nós vamos falar também sobre isso. Do próximo, né? Nós já vemos no mundo algumas políticas voltadas contra produção de alimentos no mundo. Sim. A preservação de árvores, não somos contra preservar, porque nós que somos cristãos, veja bem, às vezes a pessoa pode entender mal, né? Deus, quando ele cria Adão, ele coloca ele no jardim do Éden para cultivá-lo.
e protegê-lo. Exatamente. Nós temos isso em mente, que quem cultiva, quem protege, quem guarda é o ser humano, que Deus deu a ele isso. Nós não estamos falando aqui, então vamos cortar todas as árvores do mundo. Pensar, Deus não, porque nós precisamos delas. O que acontece nas encostas aí que tem os deslizamentos é porque não tem árvore. Cortaram árvores. Mas existe certos exageros onde não se pode plantar para comer, porque tem que se colocar árvores. E a árvore tira muito nutriente da terra. Sim. Não é? Nós vemos incêndios. Agora, nós tivemos há algumas semanas atrás um incêndio aqui no Canadá. E foi terrível, porque a gente respirava e dava dor de cabeça. Não é? E alguns... A fumaça chegou aqui, chegou aqui. Então... São do Canadá aqui, de onde nós estamos aqui no Canadá, em torno de 7 horas. 7 horas de viagem. Veja bem, 7 horas de viagem significa o que? 40 de 400 dá em torno de 800 a 1.000 quilômetros. Mais ou menos. Tá? De distância, a fumaça caminhou mais de 1.000 quilômetros e chegou até aqui. Então você vê, nós vimos e assistimos algumas pessoas que estudam o assunto. Sim. E disseram que a floresta está lá e quando não se corta a árvore, não entra luz nas mudas que estão crescendo. E eles diziam que a floresta acha um meio de pegar fogo para limpar, para ela poder crescer as outras árvores. Né? Isso é o que diziam os especialistas, a gente não tem conhecimento disso. Mas o fato é que existem políticas que às vezes travam a produção de comida no mundo. E as guerras também destroem produção de comida no mundo. Então, aqui chegou nesse ponto. E aqui chega nesse ponto aonde se tem uma mensagem de paz, se tem uma mensagem de esperança, se tem uma mensagem que um homem vai resolver todos os problemas do mundo, que ele é um homem muito sábio, né? E nós vemos na Bíblia que ele é uma pessoa chamada de um cara que tem um conhecimento muito grande, muito sábio. E o que acontece? De repente, entra todas essas coisas, entra a guerra e depois da guerra, fome. Fome, você imagina só. Né? E aí diz assim, e não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Pois é. Isso são coisas que serão preservadas o combustível, na grande tribulação. Sim. Não é? Aqui, né, azeite e vinho, nessa época, eram coisas finas, né? Coisas de luxo, artigos de luxo. Né? Então, diz, serão preservados. Então, o que diz com isso? Né? A população estará com fome, a população estará com problema, mas quem está no poder... Sim. Estará esbanjando, como sempre acontece. Uau! Não é? Então diz, não danifiqueis nem o azeite. E você que quiser comer, vai trabalhar um dia. Vai trabalhar um dia para comer. Na Guerra do Camboja foi assim, né? Na Guerra do Camboja, a ração diária, né, de uma pessoa, né? Uma ração diária era um punhado de arroz. Essa aqui é a sua ração. Por dia. Por dia. Então veja que tudo isso é juízo de Deus trazendo sobre as pessoas o porquê. Olha, quando a Bíblia diz que maldito é o homem que põe a sua confiança em outro homem, essa palavra é muito séria, porque aqui todos estarão pondo a sua confiança em um homem. Aqui nós não estamos falando, gente, de não ter um amigo, não é isso. Nós estamos falando aqui de salvação. É pôr a sua esperança na pessoa. É a esperança de que ele vai resolver a sua vida. Todos os problemas. Não é isso. Não é a gente ter um amigo, não ter amar uma pessoa, respeitar, não estamos falando disso aí, tá? Não, nós estamos falando justamente de você pôr a sua esperança de que aquela pessoa vai resolver todos os problemas da humanidade. E aqui foi o que aconteceu. E aqui o que aconteceu, porque Israel estava pondo a sua confiança, quando essa profecia foi dita, Israel estava pondo a sua confiança em outros. Israel pôs a sua confiança no Egito, se deu mal. Israel pôs a sua confiança em outros reis que iriam ajudar, se deu mal, todas as vezes que fez isso. Então Deus falou, maldito é o homem que está pondo a sua confiança, que o outro vai livrar. A tua confiança tem que estar em Deus. Pois é. Não é? Então os homens deixam a confiança em Deus, os homens abandonam Deus e põem a confiança em um homem. E aí todas essas coisas começam a se desencadear. Ele vai matar a nossa fome... Eu vi eu vi uma pesquisa dos anos 80. Sim. E estava se perguntando para os especialistas em política, especialistas em ciência política dos anos 80, dizendo como será o ano 2000. Sei, uau. A resposta, você pode procurar no YouTube, pode procurar no Google aí. Essas pesquisas dos anos 80, o que diziam os cientistas políticos, os cientistas sociais? Eles diziam assim, os anos 2000 serão anos em que o homem trabalhará menos, ganhará mais, terá mais tempo com a sua família.
e viverá muito melhor. Tá ok. Tá ok. Ok, tá bom. Não é? Então, o que acontece? Se desencadeia esta fome, se desencadeia essa carestia que vai haver no mundo, Você imagina. aonde o povo estará desesperado por comida. Por comida. Veja que houve uma punição de Deus para Israel, onde ele disse assim: quando eu punir vocês dos pecados de idolatria que vocês têm feito, que têm deixado o Deus de Israel, as mães vão comer os seus filhos. Está lá em Eliseu. Tá lá e sabe o que aconteceu? Uma mãe matou o filho, comeu à noite com a vizinha, que prometeu no outro dia matar o filho dela para comer. E a vizinha não quis matar, ela foi reclamar pro rei. Nós comemos o nosso filho ontem à noite e ela não quer matar o filho dela hoje para nós comermos. Tá pensando que isso é brincadeira? Gente, olha, eu dou um conselho para você, né? Um conselho, né? A Bíblia fala que na multidão de conselheiros habita a sabedoria. Tá? Isso aqui, tá, é para um povo específico. Nós sempre temos falado aqui, ó, igreja, Israel e nações. Então, essa palavra aqui não é para igreja. Não é para igreja. Ela não faz parte dessa história aqui. Não. Tá ok? Só para te avisar. Você faz parte de... Você não é israelita. Pelo menos a maioria. Não sei se tem algum judeu nos ouvindo que fala português. Mas, né, você não é judeu. Tá? Então, você é de qual nação? Eu não sei de qual nação. Agora, você pode fazer parte da igreja. Hoje, como que você pode fazer parte dessa igreja? Reconhecendo que tem alguém que morreu na cruz, que foi sacrificado ali por quem? Né? Para todo que aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, que está lá escrito em João 3,16. Então é o momento aí, tá? De você tomar uma posição, né, Alfredo? Exato. Isso é muito importante, porque nós vemos aqui, João está vendo todas essas coisas do céu. Uau. É a igreja, nós vimos a corte celeste. Do céu, as bodas do Cordeiro, Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Amém. Não é? Okay. Então, é muito, muito importante nós termos Cristo como nosso Salvador, porque dessa maneira não passaremos por esse tremendo, todas essas pragas, toda essa punição de Deus é coisa terrível. Gente, as pessoas falam assim, não, mas eu não vou estar aqui. Pera um pouquinho, você não tem filhos? Você não tem netos? Tá? Gente, eu posso, quer dizer, seria um egoísmo muito grande da minha parte. Eu não vou estar livre dessa, eu não vou estar aqui mesmo. Então eu não sei quando é que vai acontecer isso. Pode acontecer quando? Eu não sei. A gente não sabe o tempo. Mas e aqueles que têm netos, que têm filhos, né? Que é uma geração que está chegando aí, que está crescendo e tal. E essas pessoas também precisam ser o quê? Precisam ser alcançadas, precisam ter o contato, né, com a salvação, para que não participe de algo que tão terrível. Então, primeira coisa, engano em relação ao poder, em relação à paz. Segunda parte, guerra, tá? E luta um contra o outro. Terceira parte, terceiro selo, fome. Tá? Fome, disputa por comida, tá? Disputa por comida é uma coisa terrível. Para nós que nunca passamos por guerra, a gente não sabe isso. Para quem já foi pro Nepal, como a gente já foi, já tivemos aí no Camboja, tá? Quando acontece a guerra num país, o que acontece com fome, aconteceu na China, aconteceu no Japão, Coreia, todos esses lugares onde a fome, onde a guerra existe, a fome habita. Ela é uma consequência. É uma consequência da guerra. Ela é uma consequência, tá? Então é isso aí, pessoal. Terceiro selo já foi aberto. E aí, Alfredo, considerações finais, que nós já estamos nos despedindo. Graças a Deus. Olha, graças a Deus que somos igreja, cremos no Cristo, cremos no Senhor. E uma coisa que nós devemos fazer, sabe o que é? Pregar o evangelho incessantemente. Sempre. É por isso que nós estamos aqui. Porque, meu irmão, você falar de Jesus Cristo para as pessoas é muito bom. Porque quando o último gentil que tem que entrar se converter, Jesus tira nós daqui, tira a igreja daqui, e aí haverão todas essas coisas acontecendo. Aí começa o capítulo 6, tá bom? Falou, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco no nosso episódio. Próximo episódio, né? O quarto selo é o quarto e último cavalo dessa parte aqui, que quando entrar no quinto selo já não é mais cavalo, já é outra coisa, mas os cavalos vão encerrar no nosso próximo episódio, né? E não deixe de nos acompanhar a sequência do nosso próximo capítulo, no nosso próximo episódio, que vai ser o quarto selo. Nos vemos até lá. Bye, bye. Tchau, tchau.